Nós vamos ler o verso 23 e 24 do capítulo 1 e vamos até o capítulo 2, verso 11. Paulo começa a tratar assunto novo. Primeiro ele fala que não pôde, o porquê ele mudou seus planos em relação a visitar a igreja dos Coríntios. E agora ele vai tratar sobre a visita dolorosa que ele fez à igreja e o perdão de pecados. É um texto bem interessante para a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 1, verso 23, nós já estudamos o primeiro capítulo do verso 1 até o 11, na primeira parte. Estudamos o primeiro capítulo do verso 12 até o verso 22, e aí nós encerramos essa perícope, ou seja, essa parte desse texto, esse tema. E agora nós, como Paulo vai entrar no outro assunto que ele continua no capítulo 2, nós começamos agora a tratar sobre a visita dolorosa que Paulo fez aos irmãos, a partir do verso 22 do capítulo 1, do verso 23 do capítulo 1 e até o verso 11 do capítulo 2 de 2 Coríntios. Então, tratando aqui dois assuntos específicos: a visita que ele tinha feito à igreja e que tinha piorado a situação, o relacionamento de Paulo com os irmãos e o perdão daquele irmão que caiu em pecado sexual com a sua madrasta. Provavelmente é dele que esse texto vai falar, embora Paulo não especifique, já porque o caso era bem conhecido da igreja. Então, vamos ler verso 23 do capítulo 1. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Capítulo 2, verso 1. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém? Vamos orar. Queria pedir que a irmã Márcia pudesse nos elevar a Deus em oração, aí mesmo.
Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Como eu falei para os irmãos, desde que nós iniciamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu disse a vocês que nessa carta o apóstolo Paulo, ele vai falar muito dos seus sentimentos. Nós vamos conhecer bastante do coração de Paulo, do que Paulo estava passando em relação à igreja de Corinto e também a outras situações do seu próprio momento de ministério que ele vivia. Nesse capítulo de hoje, irmãos, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo ele vai começar tratando um novo assunto, depois dele ter trabalhado aqui, como nós falamos na semana passada, o porquê dele ter mudado os planos. Ele deixa bem claro que não que ele tenha sido leviano, mas é porque a vida dele depende de Deus e ele não tem todas as coisas sob controle e não foi possível ele cumprir com os seus planos até então como ele desejava. Mas ele vai falar também sobre o fato de Cristo ser o sempre sim, a verdade, ser Cristo. Ele fala sobre a importância do selo do Espírito Santo, do penhor do Espírito Santo sobre nós. E agora Paulo ele vai chamar Deus por testemunha de que o que ele vai tratar com os irmãos, mais uma vez, né? Paulo já tinha usado isso aqui. É muito comum Paulo ele usar esse termo, chamar Deus por testemunha. Ou seja, eu chamo Deus por minha testemunha de que o que eu estou falando com vocês é a verdade. Então Paulo já tinha feito isso, né? Nós vamos ver que aqui no capítulo 1, a partir do verso 15, quando for mais adiante, no versículo 18, ele diz: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Então ele mostra que assim como Deus é fiel, eles também são. E a relação deles com Deus, o fato do temor deles a Deus, faz com que eles permaneçam com sinceridade. Eles não agem com leviandade, com mentira, com truques, com invenções, com armações mentirosas. Isso não faz parte da vida de Paulo, nem do ministério dele. Aí agora ele vai tratar da questão da visita que ele tinha feito à igreja de Corinto. Provavelmente, irmãos, depois da primeira carta, só para vocês se situarem, há interpretações diferentes. Nós vamos entrar aqui num texto que, quando chegarmos no capítulo 2, eu vou mostrar a vocês pelo menos mais duas interpretações. Mas provavelmente, o que aconteceu? Paulo não tinha escrito a carta aos Coríntios, a primeira carta, e nessa carta ele trata de uma série de problemas na igreja. Dentre esses problemas, havia a questão da disciplina do irmão que tinha caído em práticas pecaminosas na área sexual com sua própria madrasta. Isso está no capítulo 5 de 1 Coríntios. Então, Paulo orienta a igreja a tomar uma atitude, a disciplinar aquele irmão, a tratar com aquele irmão, a corrigir o erro, a corrigir o pecado, a proteger a pureza da igreja, a santidade da igreja. E era uma decisão de Paulo, era o certo e a igreja deveria cumprir isso. Não se sabe se a igreja de imediato cumpriu isso. O que provavelmente deve ter acontecido é que a igreja de Corinto, ela talvez não tenha conseguido tratar dos seus problemas como Paulo queria e orientava na sua primeira carta. Então alguns acreditam que Paulo fez uma visita à igreja, foi até lá, foi até a igreja, para poder resolver essas coisas, para poder chamar os irmãos e tratar desses problemas, porque ele era o pai espiritual da igreja. Ele diz isso no capítulo 4 de 1 Coríntios. Só que, em vez da visita de Paulo trazer paz, sossego, mais comunhão e resolver os problemas da igreja, essa visita trouxe certas feridas, ou foi uma visita que ele chama de uma visita dolorosa. Parece que as coisas não deram muito certo, não foi como Paulo esperava. Então, teve problema. Paulo entristeceu os irmãos com essa visita e foi entristecido também. Entristeceu os irmãos porque provavelmente, por ele querer corrigir as coisas e resolver as coisas, ele pode ter sido realmente duro, como Paulo era de resolver as coisas já sabiamente diante de Deus. Então observe que ele vai dizer o seguinte no verso 23, ele diz: eu, porém, por minha vida,
tomo Deus por testemunha de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto. Ele tinha ido a Corinto, tinha voltado, as coisas não tinham sido boas, e Paulo poderia ter voltado à cidade, a visitar a igreja, mas ele disse, para vos poupar, ou seja, para não aumentar ainda o problema, para não gerar tristeza sobre tristeza, Paulo tinha ficado quieto. Até porque ele escreve uma carta, depois desse problema, quando ele vai à igreja e causa tristeza, ele vai escrever uma carta. É essa carta que alguns vão dizer, será que essa carta é 1 Coríntios? Será que essa carta é a última parte de 2 Coríntios, do verso 10 ao 13? Ou será que essa carta é uma carta extra? É o que nós pensamos aqui. Nós vamos seguir essa linha de interpretação, que essa carta que Paulo escreve depois dessa visita dolorosa, ela é uma carta à parte. Ela não é 1 Coríntios e nem é os últimos capítulos, ou não está inserida ali nos últimos capítulos de 2 Coríntios, como alguns acham. Ela é uma carta à parte. Veja, continue comigo a leitura. No verso 24, ele diz, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Então, primeiro, Paulo vai dizer aqui que ele não tinha ido a Corinto, ele tinha tomado essa decisão, ele toma Deus por testemunha de que ele está seguro naquilo que ele está fazendo, de que o que ele está falando é a verdade, e ele diz, irmãos, olha, eu estou falando isso e fazendo isso, não é porque, poderia ser que alguns criticassem Paulo e dissessem, olha, ele quer mandar até na nossa fé, ele quer dominar tudo. Paulo, ele está dizendo aqui que ele não tem domínio sobre a fé dos irmãos, porque a fé é algo pessoal, individual, é a sua vida com Deus, é o seu relacionamento com Deus. Paulo diz, olha, eu não tenho domínio sobre isso, mas o que eu estou fazendo, ou seja, todas as orientações de Paulo, por carta, a visita, talvez as correções, o fato dele ter sido duro com algum irmão, com alguma palavra, as exortações, tudo isso ele fazia para quê? Ele diz que há um propósito no seu coração, e o propósito era para gerar no coração dos irmãos o quê? Alegria. E quando é que a alegria é produzida no nosso coração pelo Espírito Santo? Quando a nossa vida ela está em harmonia com a palavra de Deus. Porque quando o crente não está em harmonia com a palavra de Deus, o que é que acontece no seu coração, se ele é um crente de verdade? Tristeza. Ele fica triste. Quando o crente não obedece a Deus, quando o crente cai em pecado, ele fica triste. Ele se entristece, há a tristeza do próprio Espírito. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é o quê? É a alegria. Então veja que no verso 24, Paulo diz, olha, nós não temos domínio sobre a fé de vocês. Interessante que ele usa o plural, ele está se referindo a ele, a Silvano e a Timóteo, aos obreiros, que eram bem conhecidos daquela igreja. Talvez estivesse se referindo a outros, mas como ele cita Timóteo e Silvano, que é Silas, aqui no versículo 19, então provavelmente ele está se referindo a esses irmãos, que eram líderes reconhecidos pela igreja de Corinto. E ele diz, olha, nós não temos domínio sobre a fé de vocês, versículo 24 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Aí ele diz, mas somos cooperadores. É como se ele dissesse, olha irmãos, eu estou fazendo tudo isso, nós estamos fazendo isso, porque somos cooperadores do quê? Da vossa alegria. Ou seja, nós cooperamos para que vocês tenham a alegria. Mas que alegria é essa? É a alegria do Senhor, é a alegria do Espírito. É aquilo que ele diz aos filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como é que o crente se alegra no Senhor? Quando o crente se alegra no Senhor? Quando a vida dele está se harmonizando ou está em harmonia com a palavra. Sempre vai ter desafios, sempre vai ser aquela luta, sempre nós vamos falhar, mas nós vamos crescendo em comunhão com Deus. Nós vamos crescendo, não é gostoso quando nós fazemos a vontade de Deus? Quando nós, há até um termo, né, que os crentes gostam de usar, né? Quando você está no centro da vontade de Deus, eles usam esse termo, né? É um termo até bem pentecostal, mas nenhum problema com isso. Mas quando você está em harmonia com a palavra do Senhor, o seu coração está em paz, a sua consciência está tranquila. Paulo já tinha dito aos irmãos que ele vivia em sinceridade e em santidade, e agora ele diz que o desejo dele é cooperar para a alegria dos irmãos.
E interessante que ele termina no verso 24 dizendo: porque pela fé vocês já estão firmados. Na verdade, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Filipenses 1, 25. Veja o que Paulo vai dizer aí. Deixe marcado, 2 Coríntios 1, verso 24. Filipenses, capítulo 1, verso 25. Olha o que o apóstolo vai dizer aqui sobre o trabalho dele e o resultado do trabalho espiritual de Paulo. Ele diz aqui, olha, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Ou seja, a verdadeira fé em Cristo, a fé não no sentido apenas objetivo, como verdade, mas a fé no sentido subjetivo de confiança, de dependência dele, ela gera alegria em nosso coração. Quando se fala do fruto do Espírito, se fala de amor, de alegria, de fé, se fala de bondade, de temperança, que é o domínio próprio. Então, todas essas virtudes, elas vão sendo produzidas e geradas pelo Espírito em nosso coração. E Paulo é uma pessoa, Paulo e seus cooperadores servem para ajudarem os irmãos nesse crescimento. Como vocês, eu, como a igreja, como a palavra, a oração, o ensino. Quando vocês estão estudando aqui nesta noite, e esse trabalho que nós temos aqui, ele serve para quê? Para a gente crescer, para cooperar com o nosso crescimento. No quê? Na fé. E qual é o resultado do nosso crescimento na fé em nosso Senhor? Alegria no nosso coração. Tristeza quando pecamos, mas alegria. Paz, gozo na presença de Deus. Se alegrar no Senhor. E não se alegrar naquilo que nós podemos fazer ou naquilo que nós temos. Aí vamos para o capítulo 2, verso 1. Veja que agora ele vai começar, ou melhor, ele vai continuar, embora agora dando detalhes dessa introdução, de dizer, olha, eu poupei vocês, eu resolvi não ir mais aí, depois da minha última visita, não fui mais aí, nem vou, estou decidido, porque havia tido tristeza no coração dos irmãos e no dele. Olha o que ele diz no verso 1 do capítulo 2 e também o verso 2, 1 e 2. Isto deliberei por mim mesmo. É interessante que Paulo agora, ele vai chamar a responsabilidade para ele. Interessante que no verso anterior ele usa o plural. Nós somos cooperadores. Nós não temos domínio sobre a vossa fé. Mas agora ele vai usar o singular. Porque ele diz que foi uma decisão dele mesmo. Ele diz, olha, isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Verso 2. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo. Quando Paulo usa o singular aqui, senão aquele que está entristecido, ele está falando de modo geral para a igreja. Veja o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Se você abrir a sua Bíblia, deixe marcado aí, eu vou ler novamente o versículo 1 e o versículo 2, e a gente vai abrir um texto aqui que vai esclarecer bastante o que Paulo está querendo com tudo isso. Veja, no versículo 1 do capítulo 2 e no versículo 2, ele vai explicar o porquê ele não queria voltar a reencontrar com os irmãos para poupar os irmãos. Aí no verso 1 do capítulo 2 ele diz, isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Então está aqui a razão principal porque Paulo não queria voltar a visitar a igreja de Corinto. Porque o seu coração estava entristecido e o dos irmãos também, não de toda a igreja, mas de uma boa parte da igreja. Havia tristeza. E alguns acreditam justamente por causa da visita dele. Porque ele diz aqui, olha, não voltar a encontrar-me convosco. Então, essa palavra não voltar a encontrar-me convosco em tristeza,
dar a entender que Paulo tinha se encontrado com os irmãos anteriormente e esse encontro não tenha sido bom, não tinha sido tão proveitoso, pelo menos até então. Tinha havido tristeza, tinha havido um embate. Então, alguns acreditam que depois que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, essa carta chegou até eles leram a carta, algumas orientações talvez não possam ter sido bem aceitas. Nós sabemos que havia falsos mestres lá, nós vamos saber disso aqui nessa segunda carta. Havia problemas, havia aqueles que criticavam Paulo, havia divisão na igreja. A igreja tinha vários problemas, problemas no culto, problemas na celebração da ceia, problema no uso dos dons. E a coisa não melhorou, não resolveu, não funcionou, pelo menos até então. Aí acreditam os estudiosos, pelo menos uma boa parte, que Paulo foi até lá. Resolveu fazer uma visita rápida. E essa visita de Paulo foi uma visita que gerou tristeza nos irmãos e nele. Ele volta. Quando ele volta, o que é que ele faz? Ele escreve uma carta. Não é a primeira nem a segunda. Ele escreve uma carta em tristeza. Nós vamos ver isso aqui no versículo 3, que ele diz: e isto escrevi para que quando for não tenha tristeza da parte daqueles. Então, quando ele sai desse encontro que gera tristeza, ele chega onde estava, não mais em Coríntios, né, provavelmente em Éfeso, e ele escreve essa carta em tristeza para os irmãos. Não é essa aqui, 2 Coríntios, mas uma carta que ele escreve. E essa carta, irmãos, ela vai surtir, talvez ela vai gerar tristeza no começo, mas depois ela vai surtir um efeito produtivo. Tanto que Paulo vai dizer isso já nessa carta aqui. Por exemplo, vá para o capítulo 7. Se eu não estiver explicando tão bem aos irmãos, os irmãos, por favor, podem perguntar, tá? Às vezes eu posso pensar que estou explicando bem e não está me saindo bem naquilo que eu quero passar para vocês. Então veja capítulo 7 de 2 Coríntios, versículo 8. Até o 10. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, estão entendendo, né? Depois da visita que gerou tristeza, Paulo escreve uma carta para eles. E essa carta também vai gerar tristeza. Porque Paulo escreve essa carta cheio de dores, em lágrimas, ele vai dizer aqui no capítulo 2. E aqui no capítulo 7 ele diz: porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Coisa disso, aqui a gente vai discutir no momento certo. Vejo que aquela carta vos contristou por quê? Por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então veja que a visita de Paulo gera tristeza. Paulo volta entristecido, provavelmente para Éfeso, e ali entristecido. Por que Paulo estava triste? Porque a igreja não estava, irmãos, amadurecendo. A tristeza de Paulo não era simplesmente porque alguns irmãos não aceitaram suas orientações, ou porque ele foi talvez confrontado por alguns irmãos, desrespeitado por alguns irmãos, talvez. Não era isso. O que causava a tristeza de Paulo não era uma questão de que ele queria ter autoridade. Ele mesmo diz aqui: nós não temos domínio sobre a vossa fé. Mas o que entristecia Paulo era pelo fato da igreja não estar amadurecendo, crescendo em Cristo. Era o pecado no meio da igreja, era a fraqueza da igreja, eram os problemas que estavam minando a igreja, que estavam entristecendo Paulo. E isso não estava sendo resolvido. Então, quando ele corrigiu os irmãos, qual era o propósito dele? Que os irmãos se arrependessem e voltassem a andar em harmonia com a vontade de Deus. Havendo isso, haveria alegria. E Paulo estava vendo um grande resultado no seu ministério, na obra do Senhor naquela igreja. Quando ele sabe por Tito, tá? Quando ele sabe por Tito, veja, essa carta aqui, provavelmente ela foi escrita em etapas. Paulo começou escrevendo ela em Éfeso.
Mas ao se encontrar com Tito, na Macedônia, Tito traz notícias da igreja de Corinto e Paulo termina essa carta. E é por isso que o capítulo 7, há uma mudança. No capítulo 7, Paulo vai começar a mostrar aos irmãos que ele está feliz pelo que Deus tinha operado no coração deles. Ou seja, a tristeza que a carta dele tinha gerado não foi uma tristeza que se prolongou. Mas veja, a visita gerou tristeza, a carta gerou tristeza, mas o Espírito Santo usou aquela visita e aquela carta de Paulo para gerar mudança no coração dos irmãos. E os irmãos agora estavam arrependidos do que eles tinham feito. A igreja estava começando agora a entrar nos eixos e a igreja queria receber Paulo lá. Queria se encontrar, queria ter Paulo lá no meio deles. Vocês estão entendendo, né? Então Paulo, agora no capítulo 7, ele vai justamente falar isso. Veja que no versículo 11, aí do capítulo 7, eu não vou tratar o capítulo 7 hoje, mas para que vocês entendam melhor, o capítulo 2, a questão histórica, Paulo ele diz, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez um mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. E agora ele vai, no versículo 16, eu não vou trabalhar o capítulo 7 hoje, capítulo 16 ele diz, alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Então Paulo viu que aqueles irmãos obedeceram às orientações dele, daquela carta dolorosa que ele enviou, e ele agora está tratando, já depois do arrependimento deles, nessa segunda carta aos Coríntios que nós temos aqui. Estão entendendo, né? Que esse nome de primeiro e segundo não é muito bom a gente seguir essa lógica, porque são as cartas que nós temos, por isso que é a primeira e segunda, mas as que ele enviou, talvez uma primeira que nós não temos, que ele fala lá no capítulo 5, e que ele fala aqui no capítulo 2, se perderam. Então, veja bem, irmãos, volte lá para o capítulo 2. Vamos para o versículo 3, quando ele diz, e isto escrevi, veja a carta aqui, tá? E isto escrevi para que quando for não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria também é a vossa. Veja, quando a gente já leu o capítulo 7, fica mais fácil de entender isso, né? De que o propósito de Paulo, ele está dizendo aqui qual era o propósito dele, no versículo 3. O que ele tem em mente aqui, irmãos, é justamente mostrar o seu amor pelos irmãos, através das correções, das exortações, para que os irmãos se arrependam dos seus pecados e venham alegrar o coração de Paulo, e eles também venham se alegrar. É como ele diz aqui, olha, escrevi para que quando for não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me. Ou seja, o que eu espero, estou escrevendo, não vou me encontrar com vocês enquanto as coisas não mudarem. Vocês estão entendendo, né? Agora, só aqui em poucas palavras, Paulo está dizendo, olha, eu não vou até aí me encontrar com vocês mais, não visito mais a igreja, enquanto a situação da igreja não mudar. Ele escreve a carta, essa carta dolorosa, exortando os irmãos. Exortando, vocês precisam se arrepender, tal, batendo mesmo. Os irmãos, quando leem aquela carta, eles se entristecem muito. Paulo rasga o seu coração, ele diz que escreveu em lágrimas aqui, nós vamos ver, demonstra seu amor pela igreja. A igreja, quando lê aquela carta, se entristece, mas se arrepende. Aqueles irmãos que estavam tristes com Paulo, magoados com Paulo, talvez até indignados com ele, eles se arrependem e demonstram agora uma mudança de vida. A igreja começa a crescer, e agora a igreja quer Paulo ali. A igreja reconhece o valor de Paulo, do seu trabalho. É por isso que ele diz que, irmãos, escrevi para que quando for, ou seja, Paulo só iria lá quando isso realmente acontecesse.
quando os irmãos se arrependessem, quando não houvesse mais tristeza no coração deles, para que ele pudesse se alegrar. Por isso que ele diz aqui, para que quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria também é a vossa. Então, Paulo, ele diz uma coisa, mas ao mesmo tempo ele incentiva. Ou seja, ele diz, olha, eu não vou para aí, mas eu estou escrevendo, porque eu quero que, o que eu espero, quando for me encontrar com vocês, não é que eu seja entristecido, muito pelo contrário, mas que eu venha me alegrar por aqueles de quem eu espero me alegrar. É como se Paulo dissesse, olha, o que eu espero da igreja é uma mudança, e ele está dizendo, eu confio em vocês. Veja que ele diz aqui, confiando em todos vós, de que a minha alegria também é a vossa. Eu acredito que vocês desejam isso. É como se Paulo dissesse, olha, eu acredito que a igreja realmente me ama e que vai procurar com certeza o melhor, vai refletir sobre tudo e vai sim consertar essa situação, vai mudar essa situação, porque também reconhecem que vão alegrar o meu coração, que precisam alegrar meu coração por tudo isso que tem acontecido. Versículo 4, ele diz, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias, interessante isso, de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. A Bíblia diz que o pai disciplina ao filho que ama. Eu pergunto aos irmãos, quando o pai está disciplinando o filho a quem ama, como é que fica seu coração? É muito ruim, não é? Você ama seu filho, você tem que disciplinar seu filho, bater no seu filho. É muito desagradável. Mas nós sabemos que aquilo é o melhor, que a disciplina é para o bem dos nossos filhos. Paulo está tratando com a igreja dos Coríntios como filhos espirituais. E ele diz, olha, eu estou escrevendo essa carta, nós não temos essa carta, não sabemos qual o conteúdo dela. Mas se Paulo diz que essa carta que ele enviou causou tristeza, então você imagine aí como ele não deve ter tratado as questões, os problemas ali na igreja. Ele deve ter sido duro mesmo, muito duro, tinha que ser. Ao ponto que essa carta entristeceu os irmãos. Mas ele diz, olha, o meu propósito não era entristecer vocês. Não era só para gerar tristeza, como se fosse uma vingança. Ah, vocês me entristeceram, eu vou entristecer vocês. Não. Mas Paulo amava os irmãos. E ele queria gerar mudança na vida daqueles irmãos. Cooperar com a fé deles, com a alegria deles. É isso que acontece, é o que deve estar no coração dos pastores, dos líderes espirituais. Eles devem procurar o bem espiritual dos irmãos. Claro que dentro das nossas limitações. Sempre. E nós temos nossos dons pessoais, individuais, embora para pastorear alguns dons iguais, quando eu digo iguais, aqueles mesmos dons são necessários, como por exemplo o dom do ensino, que está relacionado ao pastoreio, ele é requerido a todos os pastores. A todos os pastores. Não há como você ser um pastor sem o dom do ensino. Não há. Agora, nem todo aquele que tem um dom do ensino é chamado para o quê? Para pastorear. Porque pastorear requer outros dons, além do ensino. Mas, aquele que tem um dom do ensino, mas não é chamado para pastorear, ele também coopera no pastoreio da igreja. Embora ele não seja diretamente um pastor, mas ele coopera no pastoreio. Porque o rebanho do Senhor, ele é pastoreado pela palavra, conduzido pela palavra de Deus. E quando Paulo diz aqui que, e a gente sabe que muitas vezes há momentos em que nós estamos tratando com determinado irmão ou irmã, que a nossa palavra poderá gerar tristeza no coração daquela pessoa. Às vezes nós temos que ser até um pouco mais duros.
mas é para o bem. Nosso propósito nunca deve ser ferir a ovelha para se vingar de alguma coisa. Mas quando houver necessidade, vocês lembram que o pastor lá do Salmo 23, que é o nosso Senhor, o salmista ele diz: o teu bordão e o teu cajado me o quê? Me consolam. Servem para me proteger, para me guardar. E o bordão e o cajado do pastor, alguns acham que era um só, outros acham que eram 2 paus. Um servia como bordão, outro servia como cajado. O cajado era encurvado, era para puxar a ovelha de alguma situação difícil. E o outro, o bordão, era tipo um pau com uma ponta para afugentar os animais perigosos. Outros acham que era um só. Isso aí não importa. O que importa é que o pastor ele estava bem equipado para proteger a ovelha. E muitas vezes, para proteger essa ovelha, ele tinha que puxar esse bordão com uma força até um pouco mais exacerbada, que poderia até machucar um pouco a ovelha. Mas é melhor machucar um pouco a ovelha do que deixar a ovelha morrer, ou ser destruída por um animal, um animal que a atacasse, um animal feroz ali que pudesse atacá-la. Então Paulo ele diz: olha, eu escrevo para vocês essa carta em lágrimas. Isso não está sendo algo que eu faço com alegria, mas com tristeza. Estou chorando, estou sofrendo. Mas não é para entristecer vocês, embora ele saiba que a carta deve gerar tristeza para o arrependimento, para mudar o coração. Inclusive, irmãos, o verdadeiro arrependimento ele precisa ter pelo menos 3 elementos. Quais são os 3 elementos? A consciência do pecado, a tristeza, ou seja, o elemento emocional. O primeiro é o elemento cognitivo, né? A questão de você saber que pecou. Então, você corrige o irmão e mostra, biblicamente, que há pecado ali. O irmão toma conhecimento de que pecou, e aí vem o quê? O elemento emocional. O verdadeiro crente, ele vai o quê? Se entristecer com o pecado. E depois vem o terceiro elemento que mostra que realmente houve arrependimento, que é a mudança, que é o elemento volitivo. Então, o verdadeiro arrependimento, ele envolve esses 3 elementos. Já o remorso, não. Quando não há arrependimento, ele pode envolver o primeiro e o segundo, mas nunca o terceiro. Estão entendendo, né? Ele pode envolver o conhecimento do pecado, ele vai envolver tristeza, mas não envolve mudança. Não que aqueles que se arrependeram verdadeiramente não tenham dificuldades ou não precisem de um tempo para mudar. Porque também não se muda de uma hora para outra. Algumas coisas requerem algum tempo. Certas áreas de nossas vidas precisam de algum tempo para serem trabalhadas. Mas mesmo assim você está lutando. Alguém disse que o verdadeiro arrependimento para a vida gera uma vida de arrependimentos. Vocês estão entendendo, né? O verdadeiro crente que se arrependeu um dia de seus pecados e creu em nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai ter uma vida continuada de arrependimentos diários e de fé, de confiança em Deus. A sua natureza, o seu coração, o seu ser, vai sempre ser marcado pelo arrependimento, ou arrependimentos, vamos dizer assim. O verdadeiro crente, ele não vive uma vida com um coração duro, no sentido de não sentir seus pecados, de não sofrer com seus pecados e de não buscar a graça de Deus para mudar a sua vida, para corrigir aquilo que precisa ser corrigido. O verdadeiro crente, ele vive assim, correndo, buscando o Senhor, a graça de Deus para crescer nele, na obediência a Ele, na santidade. Ele não vive uma vida meramente religiosa. Então, o verdadeiro crente, a vida dele é assim, é esse embate, é essa luta, é esse sofrimento, é essa batalha. Paulo diz que esse é o propósito dele, de não entristecer os irmãos, não se vingar dos irmãos de alguma coisa, mas ele queria que os irmãos realmente percebessem o amor que ele tem por eles, como um pai tem por um filho, que está disciplinando para que aquele filho possa mudar a sua direção, possa mudar a sua vida, possa sair daquela condição em que se encontra de desobediência a Deus. Amém? Então, irmãos, é importante a correção, é importante a disciplina, é importante nós vermos como Paulo trata as coisas. Paulo, ele não deixava de corrigir,
mesmo sabendo que isso trazia consequências desagradáveis para a sua vida. E nós precisamos aprender isso com ele. Existem aqueles líderes que eles fazem de tudo para agradar os irmãos, os seus liderados. Faz de tudo para agradar. Porque isso não é bom, irmãos. Não que a gente não deva viver de tal forma que agrade os irmãos. Nós devemos fazer isso. Mas não tem como nós que somos líderes não corrigirmos aqueles que precisam ser corrigidos. E também ser corrigidos por aqueles que são liderados, que também podem perceber alguma coisa e que nós precisamos de correção muitas vezes também, porque também somos pecadores e somos falhos. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que não tem como. Há aqueles líderes que fazem de tudo para agradar a todos. Geralmente os imaturos fazem isso. Eu, no começo do meu ministério, eu fazia muito isso, quase que eu morro. Tentar agradar a todo mundo, irmãos, é impossível. E geralmente aquele líder que é novo, que está começando, ele tem dificuldade de lidar com as situações e de confrontar aquilo que precisa ser confrontado. O verdadeiro líder, ele precisa guiar o rebanho. E se ele vai guiar o rebanho, ele precisa confrontar determinadas situações. Ele precisa saber para onde está levando. Ele tem que saber proteger, ele tem que saber prover, mas ele tem que saber também confrontar. Isso envolve proteção, cuidado. Como um marido que cuida da sua esposa e a esposa que cuida do seu marido. Mas o marido não tem que proteger a sua esposa? Não é uma das funções do marido, um dos papéis do marido não é proteger a sua esposa? Proteger como? Só fisicamente? Não, espiritualmente. Então, se eu vejo que a minha esposa não ora mais, se eu vejo que a minha esposa não lê mais a Bíblia, se eu vejo que a minha esposa está com amizades que podem prejudicar a vida dela, então eu tenho que cuidar, proteger a minha esposa espiritualmente. E para eu fazer isso, eu preciso confrontá-la em amor, com a palavra, né? Agora também eu vou ter que ser exemplo, porque se eu não for, aí eu não vou ter tanta autoridade para fazer isso. Veja que uma coisa puxa a outra. Por isso que Paulo começa, irmãos, lá desde o começo, na metade do capítulo 1, dizendo que ele vivia em sinceridade e em santidade. A sua consciência diante de Deus estava o quê? Tranquila. Veja o versículo 4, já falei versículo 4. Então vamos entrar para o próximo assunto, para a gente terminar hoje. Depois de falar da questão da carta que ele enviou, dolorosa, da visita, de que não iria encontrar os irmãos novamente em tristeza, que esperava a mudança deles, Paulo ele vai falar agora do perdão do pecador. Provavelmente esse caso aqui é justamente o caso daquele irmão de 1 Coríntios 5. Vamos ler e aí depois a gente vai para 1 Coríntios 5. Aqui no capítulo 2 de 2 Coríntios, verso 5, ele diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Que o pecado daquele irmão, provavelmente ele está tratando desse caso. Veja que Paulo é bem discreto. Ele não é explícito aqui em relação ao pecado. Veja que ele é bem discreto. Ele diz: olha, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, eu digo que em parte a todos vós. Então Paulo está dizendo aqui que a maior parte da igreja, ele diz para não ser demasiadamente severo a todos vós, mas Paulo sabia que nem toda a igreja estava triste com aquilo que tinha acontecido. Paulo sabia disso, mas que boa parte da igreja tinha se entristecido ao reconhecer que aquele irmão tinha pecado, e até mesmo depois da orientação de Paulo, de que o que eles estavam fazendo era errado, achando que estava tudo muito bem por ter perdoado aquele irmão, sem ter tratado o pecado dele. O pecado requer consequências. Vá para o capítulo 5, por favor, de 1 Coríntios. Vamos relembrar o caso rapidamente, verso 1. Ele diz aqui: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade,
e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós, olha só, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 5, nós estamos lendo 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5 ele está dizendo, vocês estão cheios de si mesmos, ensoberbecidos, porque não chegaram nem a lamentar, nem a chorar, nem a sofrer, não trataram do pecado desse irmão, nem tiraram ele do meio de vós. Verso 3, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse irmão seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com o impuro. E aí ele começa a descrever quem são os impuros mais na frente, no capítulo 6. Mas, verso 13, ele diz, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, Paulo ele é bastante claro aqui. Por que Paulo é tão duro, né? Porque Paulo ele é tão incisivo em relação a essa questão. Porque, irmãos, a igreja poderia ser destruída com esse pecado. Imagine só que o camarada ele tinha tido um caso com a sua madrasta. Nós não sabemos se o seu pai fazia parte da igreja. O pai dele era vivo. O pai dele não era morto. Pelo texto aqui, a ideia é de que o pai dele era vivo. Então, o camarada teve um caso com a madrasta, ou seja, ele traiu o seu pai. Não sabemos se o pai fazia parte da igreja. Ele era um membro da igreja. Todo mundo sabia do caso, porque Paulo trata aqui como se todo mundo estivesse sabendo na igreja e estavam ensoberbecidos. Não, já passou, não foi. A gente já passou a mão na cabeça dele, disse não faça mais isso e fica aqui no nosso meio. E isso estava prejudicando a igreja no meio do quê? Da própria cidade. Qual o testemunho que a igreja iria ter? Que tipo de cristianismo a igreja iria demonstrar, pregar, tipo de vida? Que Cristo é esse que eles servem, vivendo esse tipo de vida que Paulo diz que nem entre os gentios isso é comum. Então Paulo ele é muito duro e diz a igreja precisa tratar disso, porque vocês estão se gloriando, vocês estão ensoberbecidos, como se vocês estivessem certos. Vocês têm que chorar, que lamentar, porque isso vai destruir a igreja. E uma coisa é certa, viu, irmãos? Que é o que ele está dizendo aqui no capítulo 2 de 2 Coríntios, que a queda de um prejudica a igreja de modo geral. Nós fazemos parte de um corpo. Nós precisamos ter essa consciência. Que nós fazemos parte de um corpo. Do corpo de Cristo. De uma igreja local e da igreja de Cristo em todo o mundo. E quando nós tomamos determinadas atitudes, nós conseguimos com as nossas atitudes prejudicar um bocado de gente, irmãos. E quanto mais influente você for, maior é o quê? É o prejuízo. Quando um pastor cai, por exemplo, em pecado, um pecado grave, um escândalo, o estrago que é feito, não é grande? Quando o membro também, só que às vezes o membro ele não tem a influência daquele que é líder. E aí o poder do estrago não é tão grande, mas é um estrago também. Então nós precisamos pensar no bem da igreja, irmãos, também. Nós somos o corpo de Cristo, então lembrar que as nossas atitudes, elas vão envolver as pessoas que estão conosco. As nossas atitudes erradas, pecaminosas, vocês estão entendendo? Assim como as boas.
Mas as nossas atitudes pecaminosas, se eu faço parte de um corpo, vai envolver aquela igreja. Claro, quanto mais influência eu tiver, mais, por exemplo, mas se alguém sabe que você é membro de tal igreja local, e você vive uma vida completamente fora do Evangelho, você é aquela pessoa que vai à igreja, é religioso, é membro da igreja, mas a tua vida fora, vamos dizer que seja uma vida ímpia, as pessoas que te conhecem vão imaginar o que da sua igreja, da igreja que você faz parte? Vão achar que as pessoas que estão ali são iguais a quem? A você. É ou não é verdade? Veja que, querendo ou não, toda a igreja ela é envolvida. Por isso que às vezes as pessoas não entendem quando nós temos que excluir um irmão. Quando nós fazemos isso, às vezes o caso ele não é um caso público, e aí nós não podemos tratar publicamente. Esse caso aqui era público e Paulo tratou publicamente. Quando o caso é público, tem que ser tratado em público. Quando não é público, nós não podemos abrir, porque é uma coisa privada. Então nós não podemos fazer isso. Mas nós podemos sim tratar do irmão. Se o irmão procura a gente, nós podemos tratar com a pessoa, orientar a pessoa, exortar a pessoa, a não ser que a pessoa não queira nenhuma mudança. Aí a Bíblia diz, tu vê o teu irmão pecar, vá até ele e corrige-o. Se ele não aceitar, leva quem? Leva uma ou duas, ou é duas ou três? Lembra, duas ou três, é isso mesmo. Duas pessoas contigo e exorta. Se ele não reconhecer, leva para a igreja. Se ele não reconhecer, então trata ele como um publicano, um pecador. Jesus está dizendo, olha, ele não é crente, esse aí não é só meramente religioso, como Judas era. Ele não tem compromisso com o meu povo, com o povo de Deus, com a noiva do Cordeiro. Porque, irmãos, quem é crente ama a noiva. Quem é crente é noiva e ama a noiva. Quem é crente faz parte da igreja e ama a igreja. Quem é crente não se revolta contra a igreja do Senhor e começa a blasfemar contra a igreja. Porque a igreja é a noiva dele. Ele pagou um alto preço por ela. Tem gente de todo tipo. Tem um joio no meio do trigo. E tem o trigo também que está amadurecendo, que tem problemas, dificuldades. Mas é trigo. E nós temos que amar. E nós temos que zelar por essa noiva. Nós somos a noiva e zelamos por nós mesmos, como um corpo de Cristo. Como é que eu zelo pelo corpo? Cuidando também muito bem, não só do outro, mas de mim mesmo, da minha vida. Isso é bem interessante. Então, provavelmente Paulo está tratando dessa situação, que não tinha sido bem tratada, e ele aqui tinha sido tratada depois da carta, né? Da visita dele e da carta, e tinha sido resolvido. Tanto que ele vai falar aqui que foi resolvido. E que agora os irmãos deviam já perdoar e resgatar o irmão que tinha se arrependido. Então houve sucesso em tudo isso que eles fizeram. Eles obedeceram a Paulo. Volto lá para 2 Coríntios 2. Segunda Coríntios 2, verso 5 e 6. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Verso 6, basta-lhe a punição pela maioria. Então, provavelmente, os termos usados aqui são termos de um tribunal. Então, alguns acreditam que, provavelmente, eles usaram a orientação de Jesus em Mateus 18. Que foi essa que eu falei para vocês. Ir até o irmão e corrigi-lo. Se ele não aceita, então leva para a igreja. Leva as testemunhas, depois leva para a igreja. O caso aqui já era conhecido, já estava público. Então tinha que ser tratado pela igreja. A igreja ouviu Paulo, a orientação de Paulo no capítulo 5 lá da primeira carta. Excluiu o irmão da igreja. Esse irmão foi entregue a Satanás, né, na linguagem de Paulo. Saiu dessa proteção espiritual, desse cuidado dos irmãos, desse zelo, e os irmãos disciplinaram, excluíram o irmão da igreja, deixaram bem claro que ele não fazia mais parte do corpo, e esse irmão se arrependeu. Glória a Deus por isso, né? Pelo que Paulo vai dizer aqui, esse irmão se arrependeu de seu pecado, e agora a igreja tinha que fazer o quê? O processo inverso. Se o irmão se arrependeu, então a igreja não pode deixar ele lá, jogado, lançado, abandonado. Tem que resgatar ele.
tem que acolher esse irmão, demonstrar a ele que ele foi perdoado e ajudá-lo a desenvolver o quê? A sua fé. Porque o que é que acontece muitas vezes? O irmão, ele é disciplinado, ele é tratado, mas ele perde o crédito e ninguém liga mais para ele, ninguém dá mais valor a ele, essa pessoa perdeu tudo, ou seja, ela não consegue mais ser nada porque ninguém confia mais nela. Então Paulo está dizendo aqui que houve a queda, a disciplina foi aplicada pela maioria dos irmãos, a igreja, na sua maioria, decidiram provavelmente excluí-lo, como Paulo tinha orientado no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, e agora ele está arrependido pelo que Paulo vai dizer, olha, verso 7, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso o quê? O vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Então Paulo está dizendo, olha, não deixe o irmão ser consumido de tristeza. Paulo soube do que aconteceu, o irmão foi excluído, o irmão se arrependeu, demonstrou arrependimento. Irmãos, entendam, nessa época de Paulo não havia igreja no sentido de ter templos. As igrejas eram nos lares. Todo mundo se conhecia, tudo era mais fácil, tudo era mais simples. Não é como hoje, que a igreja tem 300 pessoas e você não sabe nem quem senta ali no último banco. Às vezes eu não sei. Às vezes eu posso me encontrar na rua, pastor, estou indo para a sua igreja. Veio um pastor colega meu que ele é pastor de uma igreja que tem 800 pessoas e ele disse que estava passando no supermercado e a pessoa disse, a paz do Senhor, pastor, quando ele estava passando no caixa. E ele disse, rapaz, você me conhece? Conheço da sua igreja. E eu não sabia. Veja que é um problema. As grandes igrejas, as megas igrejas, é um problema para se pastorear. E hoje, por causa de duas coisas específicas, o relativismo e o individualismo, fica mais difícil ainda. Relativismo é o fato das pessoas defenderem de que não existe um padrão absoluto. Nós cremos que existe um padrão absoluto, uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas dizem, não, a verdade é a minha verdade. O que eu tenho como verdade é o que importa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Nós que somos crentes não podemos pensar assim. Existe a verdade, um padrão absoluto, a verdade que é de Deus. Paulo diz, ele é o sim. Nele não há sim, não. Nele só há sim, ele é a verdade. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Jesus é verdadeiro. Ele mesmo disse, eu sou a verdade. Sou o caminho, a verdade e a vida. Outra coisa é o individualismo. O individualismo é o que as pessoas vivem hoje, na sua maioria. Não estão nem aí para as outras. Vivem pensando somente em si mesmas. Então Paulo, ele diz aqui, irmãos, olha, vai lá no irmão, o irmão já se arrependeu, se entristeceu. Então traz ele de volta. Demonstra o amor de vocês para com ele. Agora também, quando a igreja é grande, a gente também fica difícil. Se você não tiver contato com o irmão, ou se o irmão não vir mais, você fica com dificuldade de saber se houve verdadeiramente arrependimento. Mas tudo isso é um desafio, a gente tem que aprender isso, e é com o tempo que a gente vai aprendendo. Com a palavra, eu estou aprendendo isso, vocês, porque nós somos muito falhos em colocar isso aqui em prática. E o Senhor nos dê graça e nos ajude, né, para a gente usar isso daqui, colocar isso aqui em prática. Observe aí que no versículo 10, como Paulo ele nos ensina com suas atitudes. Vamos encerrar agora, verso 10 e 11, onde ele diz, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo que já tinha perdoado o irmão. Antes que os irmãos tomassem essa atitude, Paulo já tinha perdoado. Ele apenas diz, olha, o que vocês fizerem eu apoio. Se vocês, ele primeiro
orienta os irmãos a demonstrarem o amor, a resgatar aquele irmão que está arrependido e diz, olha, perdoem esse irmão. A atitude de vocês vai demonstrar que vocês perdoaram ele. Todos nós somos perdoados por Deus em Cristo. Isso que ele vai escrever aos Efésios. Perdoai, assim como fostes o quê? Perdoados em Cristo Jesus. Então nós devemos perdoar. E Paulo diz aqui que é algo interessante, que o grande problema, irmãos, nós sabemos qual é? Quando nós somos feridos, quando nós somos magoados, nós esperamos o quê? Que a pessoa nos faça o quê? Um pedido de desculpa, para a gente perdoar, para a gente poder liberar perdão. É ou não é assim? Nós ficamos feridos, magoados e ficamos com o direito de que a pessoa venha nos pedir perdão. Paulo nos ensina aqui que o perdão deve ser liberado independentemente disso. Porque muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, nós vamos ser feridos e a pessoa nem sequer vai saber se nos feriu. Às vezes nós ferimos as pessoas até inconscientemente, até sem querer, e nem sabemos que a pessoa está ferida. Às vezes você sabe, o irmão está triste com o senhor, pastor. Mas o que foi que aconteceu? Aí se conta uma história e você, mas meu Deus do céu, eu não sabia disso. Então, é muito comum isso acontecer na nossa vida. E nós temos que ter maturidade. Isso é com o tempo. Nós precisamos de orar, nós precisamos da palavra, nós precisamos da graça de Deus, do seu Espírito em nós trabalhando, para perdoar antes que alguém chegue, que aquele que pecou contra nós chegue até nós e diga, irmão, me perdoe, que pode ser que isso nunca o quê? Aconteça. E aí você vai guardar uma coisa no seu coração para o resto da vida, aquela mágoa que só vai prejudicar quem? A você mesmo. Paulo diz aqui, ó, se é que eu tenho alguma coisa para perdoar. Se vocês perdoarem, também perdoo. Mas ele diz, se é que eu tenho alguma coisa a perdoar. Por quê? Veja o que ele diz aqui no verso 9. Por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Ele já tinha levado aquele irmão na presença de Cristo em oração. Já tinha tratado diante de Deus o seu coração. Já tinha perdoado o irmão. Já tinha decidido isso. Perdão não é sentimento, viu, irmãos? Eu tenho que sentir para perdoar. Não. Perdão é decisão. É atitude. Eu decido que eu vou perdoar. E aí você vai fazer de tudo, você vai se esforçar e vai demonstrar que perdoou aquela pessoa. É claro que quanto mais você ama a pessoa, mais aquela ferida vai ser o quê? Maior. Quanto mais próxima você for da pessoa, a pessoa que peca contra você, aquela ferida vai ser maior. Quando não é uma pessoa que tem muito contato, mesmo assim você pode alimentar aquilo e ser muito ruim para o seu coração, para a sua vida. Então Paulo ele nos ensina aqui a perdoar, irmãos. Que o Senhor nos ajude. É muito difícil. É a graça de Deus. É fácil perdoar? Eu vou dizer a vocês que eu tenho facilidade de perdoar. Não, não é fácil. É muito difícil. Mas o texto diz, Paulo aprendeu a perdoar, levou isso diante de Deus. E aí, irmãos, por que nós devemos perdoar? Olha o que é que ele diz no verso 11, para a gente encerrar. Para que Satanás não alcance o quê? Vantagem sobre nós. Pois não lhe ignoramos os desígnios. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Perdoemos, irmãos, para que o diabo não use isso, essa animosidade, essa mágoa que existe entre irmãos, ou no nosso meio, no meio de vocês, no caso, ele escrevendo aos Coríntios, ele use isso e venha ter vantagem sobre a igreja. Ele vai usar isso, com certeza, irmãos. Satanás ele se aproveita dos ressentimentos da igreja para minar a saúde espiritual dela. Satanás ele faz isso. Jesus ele disse que o reino dividido contra si mesmo, ele o quê? Não subsistirá. Então quando
um irmão começa a ter problema com outro, e aí fala desse outro para outra pessoa, vai juntando o seu grupo, né, de apoiadores contra aquela pessoa que ele está indignado, que ele está magoado, que ele está ferido. Sempre nós fazemos isso. A gente procura sempre apoio, porque a gente quer se vingar, a verdade é essa. E a maneira de se vingar, às vezes, é contando ou falando mal daquela pessoa para outras pessoas ficarem também com raiva dela e do nosso lado. Então Paulo diz aqui, olha, isso no meio da igreja, com o povo de Deus, isso é muito ruim, porque o diabo ele vai usar essas coisas para minar a vida espiritual da igreja. Ele vai se aproveitar dessa situação, porque se há uma coisa que o diabo odeia, irmãos, é o perdão. E numa atmosfera de animosidade, ou seja, de problemas de relacionamentos, de mágoas, de falta de perdão, ele vai poder prejudicar a vida de muitos crentes que são imaturos, que são desatentos e não conseguem perceber isso. Irmão, dispensa. Amém. Vamos abrir Hebreus 12, 15, raiz de amargura, muito bom. Hebreus capítulo 12, vamos encerrar com esse texto. Hebreus 12, 15. Correto. É porque quando nós não perdoamos, nós somos escravos desse próprio sentimento, dessa mágoa. Nós ficamos presos a esse sentimento contra a pessoa pela qual nós não conseguimos perdoar. Temos que... Então, o que é que a gente deve fazer? Então, porque há situações que a gente realmente não quer nem perdoar. Que a nossa vontade é de manter essa mágoa mesmo. Não é verdade? A gente quer manter, porque a gente está com raiva e está ferido, e até uma maneira de se vingar é manter, alimentar essa ira, essa mágoa em nosso coração. Então o que é que nós temos que fazer? Orar, irmãos. Senhor, trata no meu coração, me ajuda a perdoar. Difícil orar por uma pessoa que lhe magoou, hein? Mas temos que orar, né? Jesus estava orando pelos soldados que estavam e tinham crucificado ele. Pai, perdoa-lhes. Ele já tinha perdoado. Ele ora, Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Vamos lá? Hebreus 12, 15. Diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados. O diabo ele vai usar isso demais, viu, meu irmão? Você está ferido com alguém, aí ele se aproveita desse ressentimento e de alguma forma ele provoca aquilo que já ferve em nós por causa da nossa natureza pecaminosa, que nós continuemos a espalhar aquilo que está em nós para contaminar a outros contra aquela pessoa. Isso é muito ruim, irmãos. Isso é muito ruim. Porque assim como aquela pessoa que nos feriu falhou, nós também o quê? Falhamos contra outras pessoas, ou até mesmo contra a própria pessoa que nos feriu. Então precisamos da graça de Deus. Veja que Paulo fala de duas coisas importantes nesse assunto. A questão da sua exortação para a correção, disciplinando os irmãos como um pai disciplina o filho, e a importância do perdão. A correção gera tristeza, mas a verdadeira tristeza vai gerar mudança, arrependimento. E aí a pessoa que se arrependeu deve ser o quê? Resgatada, deve ser tratada, cuidada. Como Gálatas 6, verso 1 também fala, que nós devemos ajudar aquele irmão que precisa de ajuda. E aí, irmãos, nós encerramos aprendendo que não é nada novo, né? Mas que nós precisamos ouvir. E Satanás se aproveita dessas situações. Paulo diz, olha, nós não desconhecemos os seus desígnios. Ou seja, nós não somos ignorantes em relação a ele, não. Ou seja, está muito claro que ele é todo crente. É como se Paulo dissesse, vocês sabem muito bem
Eu ensinei a vocês que o diabo ele vai se aproveitar dessas situações para minar a igreja, para tentar impedir o avanço da obra de Deus, do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude, né? Em nome de Jesus, a crescermos com tudo isso que nós aprendemos hoje. Que a sua graça seja derramada sobre nós.